Fala, torcedor palmeirense, feriado com anúncio de contratação é bom demais, né? E na tarde dessa quarta-feira, Palmeiras anunciou seu novo reforço, o atacante Ramon Sousa, jogador que atuava na Premier League e agora é o novo atacante do Verdão. Separei aqui um corte da programação da ESPN Brasil, que é a equipe F, um dos melhores programas da grade, torcedor, onde os Zinho e o Zé Elias deram um show na análise e trouxeram todas as informações do Verdão desse feriado. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e também uma moral. Então vamos para o programa. Tem um negócio muito legal pra gente fazer agora aqui, Zé. Vamos lá. Zé e Tetrazinho. Reunimos 4 jogadores de cada representante do Brasil no Mundial de Clubes. Do Fluminense, 5. Avançou, chegou na semifinal e tal. Demos mais um jogador de lambuja para analisarmos. E eu quero saber de vocês se estes jogadores saem do Mundial em alta, do mesmo jeitinho que chegaram, ou em baixa. Voltaram para o Brasil menores do que foram para os Estados Unidos. Sim. Feito? Quer começar com qual clube, Zé? Palmeiras, Botafogo, Flamengo ou Fluminense? Você manda. É? Você... Vamos começar aqui com o Mengão. Não, vamos deixar o Mengão um pouquinho mais pra frente. Vamos começar com o Palmeiras. Vamos lá. Palmeiras em homenagem ao Zinho, campeão de tudo pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá bom. Palmeiras, olha, Zinho. Estevão não é mais jogador do Palmeiras, mas o Mundial de Clubes foi a sua última competição como atleta do Verdão. Vitor Roque, o Everton, que teve, claro, acabou tendo, infelizmente, papel decisivo na eliminação para o Chelsea, no segundo gol, e, não são só jogadores, o Abel Ferreira também. Vamos começar pelo Vitor Roque. Zinho, Vitor Roque voltou para o Brasil em alta, na mesma ou em baixa, na sua opinião? É uma resposta que eu vou dar, que assim, ele já foi em baixa e continuou em baixa. Eu não sei se é na mesma ou em baixa, mas vou botar em baixa. Porque... nesse caso, se ele já foi em baixa e voltou em baixa, ele ficou na mesma, né? Mas assim, pra mim ainda, eu tenho uma expectativa muito alta. Pela expectativa, a gente pode considerar em baixa. A chegada dele. Então ele tá em baixa, né? Mas eu espero muito dele ainda. Não participou de nenhum gol, né, Zinho? Nem dando passe, nem concluindo. Para um atacante em 5 partidas... Nesse ponto concordo com o Zinho, viu, pessoal? O Vitor Roque aí com certeza voltou em baixa desse campeonato mundial. Apesar de ele ter se esforçado, não marcou nenhum gol, não é mesmo? Deixou a desejar, Zé. Eu acho assim, eu gostaria de vê-lo mais dentro da área, trabalhando ali junto com os zagueiros, coisa que ele fazia mais no Atlético Paranaense, muito mais parecido com isso. O sistema tático, e acho que a contribuição dele, a maneira de jogar do Palmeiras, ponta esquerda não te agrada? Não me agrada. Correndo atrás de lateral, marcando saída de volante, eu acho que tem que participar, sim, mas talvez se ele fizesse essa função dentro da área, sabe, pressionar o zagueiro ali e receber, e o Palmeiras pudesse criar mais oportunidades para ele finalizar. Mas eu assino o delator, o vovozinho, embaixo. Embaixo, né? Mesmo já não tendo ido com a moral lá em cima, pelo que se espera dele, fez muito pouco. Estevão, Zé Elias. Eu acho que assim, dentro daquilo que se esperava mais dele, né? Eu acho que o último jogo deu para ele... Aliviou a barra? Aliviou um pouco a barra, porque foi um desafio muito grande para ele. Jogar no time que o contratou. É lógico que a gente esperava sempre mais. Mas assim, de novo, eu vou tocar no esquema tático. Não dá para você colocar o menino para fazer o tempo todo voltar. Ele jogou como ala pelo lado direito. Né? Quando tinha o Alan ali pelo lado direito, ele um pouquinho mais à frente, ele tentou, teve um pouquinho mais de liberdade e tal. Mas acho que ele voltou na mesma. Tetra? Acompanho também o Zé. A gente está concordando muito, hein, Zé? Mas assim, é isso mesmo. Ele foi um dos melhores de um Palmeiras que não teve assim um destaque absurdo, né? Acho que ele e o Richard Rios ali me agradaram, mas acho que ele podia fazer mais do que fez, mas era o sistema, tudo como o Zé falou, e ele sai daqui com moral, ele o
cara diferente, e ele é que ainda conseguiu fazer gols, chamava a responsabilidade na frente, na mesma. Não foi uma decepção, mas também não foi uma sumidade. O Evertonzinho, que você acha do momento do Everton, como é que ele volta desse campeonato mundial? Sim, essa opinião pública pesa muito, né? O lance ali decisivo marca muito, né? Me lembrou um pouco o Marcão lá na final do Mundial, né? O gol que a gente tomou, que o próprio Marcão meio que assumiu a responsabilidade, ele chamou para ele a responsabilidade, dizendo que falhou, e eu até chamava ele e falava: Marcão, não foi, cara, não foi só você não, você fez uma escolha, né, de ir no primeiro pau ali, o goleiro não pode antecipar, né? Você cometeu um erro também, mas poxa, o Arce não marcou, foi batido pelo Giggs, o Júnior Baiano saiu atrasado na cobertura, a bola desviou, né? Te encobriu, eu não acompanhei o Ryan King, o Alex não acompanhou, o Galeano não entrou. Então assim, eu gosto de colocar para o conjunto. Eu estou falando isso porque assim, fica muito em cima do goleiro, como o Marcão assumiu aquela responsabilidade. Muita gente, eu vi uma crítica até pesada em cima do Everton, acho que ele falha também, a reação dele é lenta, mas há um escanteio, ninguém marcou, faz uma bola curta, demoraram de diminuir, desvia a bola no Giai, uma bola que certamente sobraria melhor para o Rios, né, que estava logo atrás. Houve todo um processo para chegar no erro dele também. E crucificar só o Everton eu acho um absurdo. Eu acho que assim, há um conjunto, né, de fatores que ele está inserido nisso, né? Mas por isso tudo acaba ele tendo que buscar uma recuperação agora novamente. É um super campeão, é um baita de um profissional, é um cara de nível de seleção. Ele vai em alta porque ele é o grande goleiro do Palmeiras, ele é uma referência, e volta um pouco volta em baixa, né? Por causa desse lance. Sim. E dessa pressão que fica mais em cima dele. Infelizmente, eu não concordo muito, mas é a bola, é o futebol. Zé ter sofrido aquele gol que acabou custando a eliminação do Palmeiras no Mundial, muda a cotação do Everton? Bastante. Bastante, já estavam até, quando saiu o gol, acabou o jogo, já estavam colocando o goleiro do Vasco, né? Léo Jardim, poxa, ficou, não ficou, tal. Sugerindo nomes? Sugerindo nomes já. Né? Então, em baixa para você também? Sim. Só pra gente dar uma corridinha, porque tem todos os outros três também, jogadores de todos os outros três. Tá bom. Abel Ferreira, pai e bola. Pra mim, em baixa. Em baixa? Em baixa. Deixou a desejar? Deixou a desejar. Demorou muito para entender o jogo contra o Chelsea, foram 35 minutos, né, que o Chelsea dominou o jogo, depois ele entendeu até que o Everton cai no chão e aí ele tenta acertar o time. No jogo contra o Inter Miami também foi muito mal, para mim, em baixa. Contra o Botafogo o time jogou razoavelmente bem, contra o Al-Ahly venceu o segundo tempo, jogou direitinho, mas no geral o Abel, que é o comandante, deixou a desejar, né, Nezinho? Concordo que o Abel saiu muito embaixo nesse campeonato mundial. O Palmeiras tinha jogadores para fazer um campeonato muito melhor e para, quem sabe, chegar na grande final. Mas assim, é o estilo de jogo dele. Eu botaria na mesma. Assim, ele não vem em alta e também não foi em baixa, né? Eu colocaria na mesma. Eu vou colocar ele em baixa porque eu tinha uma expectativa, mas, claro, mal comparando, do mesmo jeito que a gente esperou muito do Vitor Roque e ele não mostrou, do Abel, que era o grande torneio, a grande competição nesses 5 anos quase, né? Sim. Que ele dirige o Palmeiras, acho que ele deixou, nos desapontou um pouquinho, então para mim, em baixa. 3 jogadores, 3 nomes, né? 2 jogadores, Vitor Roque e o Everton, além do Abel Ferreira, em baixa. O treinador, na mesma, o Estevão, que agora é jogador do Chelsea, um dos finalistas do Campeonato Mundial. Estamos voltando então, a gente vai falar sobre o Mercadão da Bola, hein? O Palmeiras, então, anunciou a contratação de Ramon Sosa. André Hernan já disse ontem, jogador do Palmeiras, vai ser jogador do Palmeiras. Depois da eliminação, o Palmeiras correu aí para agilizar essa contratação.
enquanto o telefone toca. É dívida? Notícia. Tem cobrança até feriado, gente. É a hora que o pessoal tá lá vacilando e atende o telefone. Exato. Bem-vindo, Ramon Sosa, então um jogador atacante aí chegando pro time do Palmeiras. Teve que correr até porque perdeu 2 jogadores importantes. Chegou já, né, Hernan? Tá lá na academia de futebol já. Daqui a pouco já vai estar treinando com o restante do elenco quando o Palmeiras se reapresentar depois dessa folga. Tem um vídeo aí deles da apresentação dele, né? E até bater um bumbinho aqui pra nós. Opa! Eu falei que Tem o bumbo, a gente tem o bumbinho aí agora. Eu falei que quem era... Ó, batendo um bumbo aí. Não. Batendo um bumbinho aí do seguinte, que uma pessoa do Palmeiras, um conterrâneo dele, foi fundamental nessa negociação. Gustavo Gomes. Quando apareceu o Palmeiras lá em janeiro, o Ramon Sosa falou, pô, vou jogar ao lado do meu ídolo. E aí não rolou, porque era mais uma sondagem, o Palmeiras ainda estava montando elenco, não tinha Tigrinho, né, não tinha o Vitor Roque, Facundo estava chegando, e aí ficou meio que uma coisa em stand-by. E aí, como o Palmeiras perde o Paulinho e sabia que a situação ia ter que, né, ter um tempo para recuperação, com calma e tal, e aí você tem o Estevão indo embora para o Chelsea, viu-se a necessidade de correr de novo nessa bola. E aí, o que foi muito bom para o Palmeiras é que o Nottingham Forest ele não estava nos planos, era um jogador que estava lá, e aí o Palmeiras está pagando 12,5 de euros, mais bônus ali e tal, metas atingidas, vai chegar a 14 a operação total. Dá uns 90 milhões de reais. E o Nottingham pagou 11 quando fez a negociação com ele, né? E assim, uma pessoa muito importante do Palmeiras, muito próxima ali na comissão técnica, me disse que a escolha foi porque ele é um jogador tático, um jogador que te dá mais opções e é um cara que tem um entendimento tático muito grande e é um jogador de força física, ou seja, um jogador que está bem fisicamente e que tem isso como característica. Então o Palmeiras contrata um jogador que é uma aposta também, que é 25 anos, é bem da cultura de contratações do Palmeiras, jovem jogador, já experiência fora, é de seleção. E aí o Gustavo Gomes passou a mão no telefone e falou assim, ó, vem jogar com o pai. Que moral, é? Venite a jogar com tu papá. E aí, tipo, o moleque falou, eu vou agora, é pra já. Então, assim, é legal porque você vê o engajamento, claro, da direção, departamento de análise de mercado que mapeia os jogadores, né? O Palmeiras que tem dinheiro, né? O presidente Leila, o ok do Abel, mas você vê o envolvimento do capitão do time nessa parada de chamar o cara e falar, ó, vem aqui tem estrutura, aqui você vai jogar, aqui vai ter grandes competições, tem um grande treinador, vem. E aí o negócio se deu rápido até. E é legal ver jogadores que têm essa liderança atuantes, né? Contribuindo para o time, não só dentro de campo, não só ali pela questão técnica e na conversa com os companheiros, com o árbitro, mas exerçam uma liderança também dentro do clube, né? A gente cobra tanto, né, que o jogador seja mais engajado, tenha voz. Então é muito legal ver isso. E no Palmeiras a gente vê isso não só com o Gomes, mas também o Marcos Rocha, né, o Everton. Esses jogadores, esse núcleo ali, eles têm esse posicionamento que é bem interessante. Ô, PVC, chegando então mais um atacante, né, para repor uma saída pesada, que é a do Estevão, tem o Paulinho também, mas mais na posição do Estevão. Os últimos números não são tão atraentes assim. Pelo clube inglês, pelo Nottingham Forest, na temporada foram 23 jogos, 4 como titular, 3 assistências e nenhum gol. Como é com que status chega esse jogador nesse momento para o time do Palmeiras? Mentira, perdão, deixa eu corrigir. 3 gols e 1 assistência, perdão, corrigida aqui a minha informação. Mas ele fez 19 jogos na Premier League, sendo 1 como titular. É aquilo que eu falei, a gente contrata o jogador estrangeiro que eles não querem. A lógica é essa. Também era, nesse ponto em 92 também era. O Miller voltou pro São Paulo quando o Torino não queria. Mas o Torino era um clube médio da Itália. Eu acho importante, porque precisa começar a montar o time novo, mas é mais uma montagem, de novo, de uma equipe do Palmeiras que está no processo de transição. A temporada é uma temporada de transição. É uma temporada com risco de terminar sem ganhar título nenhum. Você mudou o time titular do jogo contra o Chelsea. Vamos lá. O Everton.
Giai não existia um ano atrás. Giai. Mikael. Bruno Fux. Emi Martinez. Alan. Alan Estevão. Facundo. Vitor Roque. 7 jogadores não existiam um ano atrás. Então, já tocamos nesse ponto no começo do ano, é um outro time do Palmeiras, que está sendo remontado e que tem que ter sucesso nos próximos 5 anos, como teve nos últimos 5. Mas dá trabalho para fazer isso. Tem adaptação. O Vitor Roque está demorando para jogar o que ele pode jogar. A gente acha que ele pode jogar. O Facundo tem altos e baixos, virou um jogador mais tático do que o talento que resolva jogo. O Alan tá ganhando posição porque o Veiga e o Maurício não estão rendendo. O Ramon Sousa vai ter que entrar no time, se adaptar rápido e sair jogando. Mas ele não conseguiu fazer isso na Inglaterra. Vai ter que fazer no Brasil. É isso, né? Vai ter que fazer no Brasil. Vamos ver se ele vai conseguir. Pro lado do Palmeiras, Vinícius Nicoletti agora para trazer as impressões do Alviverde. Dentro da expectativa, abaixo da expectativa, tranquilo pós-mundial, Nicoletti? Oi, Mari, um beijo pra você, abraço a todos os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras hoje que tá anunciando a contratação de mais um atacante depois do Mundial. Chega o Ramon Sousa, que pertencia ao Nottingham Forest da Inglaterra. O time já vai se reforçando na sequência da temporada depois do Mundial. O balanço na questão de objetivo, o Palmeiras cumpriu a meta, chegou até as quartas de final, essa era a meta, se classificou em primeiro do grupo, mas ficou a sensação que o time poderia ter apresentado mais, ter jogado mais, realmente na bola, no desempenho em campo, e isso ficou a sensação para o torcedor e também para os críticos, porque o Palmeiras contra o Porto dominou a partida, mas não conseguiu fazer o gol, empatou 0-0, perdeu várias chances de gol. No terceiro jogo contra o Inter Miami, saiu atrás, fez um primeiro tempo péssimo, saiu perdendo por 2-0, depois foi buscar o empate. Nas oitavas de final, aí foi bem, dominou o jogo contra o Botafogo, e nas quartas também fez um primeiro tempo abaixo do esperado, tomou 1-0, depois empatou e acabou sendo eliminado num gol que os torcedores criticaram bastante a atuação, o desempenho do goleiro do Everton. Então ficou essa sensação. Na questão de metas, foi bem, cumpriu o objetivo de toda a comissão técnica, mas teve essa questão do desempenho. Alguns jogadores também ficaram abaixo, caso do Vitor Roque, que sai do Mundial sem marcar gols, o Felipe Anderson, que só jogou os 30 primeiros minutos contra o Porto, depois foi escanteado, não foi mais usado, ficou o tempo todo no banco de reservas. O Alan ganhou espaço na posição do Felipe Anderson. Teve também o goleiro Everton nessa questão do gol, que vai ser muito cobrado durante toda a temporada, né? Muitos torcedores entendendo que ele falhou naquele gol, era uma jogada que ele poderia defender. E também o técnico Abel Ferreira. Alguns conselheiros já pressionam a presidente Leila Pereira para haver uma cobrança maior em cima do técnico português. Ele já discute uma renovação de contrato com o Palmeiras por mais 2 anos. Os conselheiros entendem que a Leila não está fazendo essa cobrança ao técnico português. Por outro lado, a presidente mantém toda a situação com tranquilidade, e o Palmeiras agora vai ter uma sequência pesada de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, oitavas de Copa do Brasil e oitavas de Libertadores. Serão 14 jogos em 45 dias. O elenco, então, precisa de reforço, como chegou agora o Ramon Sousa, conta também com o Bruno Rodrigues, que está se recuperando de contusão, porque não tem o Estevão, e também não conta com o Paulinho, que vai passar por cirurgia e não deve voltar mais nessa temporada. Então, é um balanço positivo na questão dos objetivos, mas não no desempenho. Mari. Fala, torcedor palmeirense, mais informações do Verdão. O Verdão, como a gente sabe, está de folga até a próxima sexta-feira, né? Onde vai se representar na academia de futebol para os preparativos para o confronto torcedor. Próxima partida do Campeonato Brasileiro. A partida do final de semana, como a gente sabe, foi adiada. Seria o clássico ali paulista contra o Santos. O Palmeiras pediu adiamento, logicamente, né, torcedor? O Palmeiras ali teve um grande desgaste ali no Campeonato Mundial. Fomos eliminados ali nas quartas.
Mas é isso aí, como eu falei aqui, vida que segue, cabeça erguida. E o Palmeiras agora vai fazer o seu próximo compromisso na próxima quarta-feira. Vai ser contra o Mirassol, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E vai ser na nossa casa, viu? Allianz Parque, jogo muito importante. Palmeiras precisa vencer. O Palmeiras está encostadinho ali na liderança do Campeonato Brasileiro. E uma vitória será de suma importância para quem sabe, né, torcedor? Em breve podemos alcançar aí a liderança do Campeonato Brasileiro. E também, torcedor, Palmeiras já está agitando o mercado da bola, como a gente pode ver, né? Se trata do atacante paraguaio Ramon Sosa, jogador da seleção do Paraguai, jogador aí que estava na Premier League, jogava lá no Nottingham Forest e agora é jogador oficialmente do Verdão. E como eu já falei aqui no outro vídeo, não foi barato, cerca de 12 milhões de euros aí. Inclusive até o André Hernan falou aí na reportagem que pode chegar até 14 milhões de euros, torcedor. Não é barato não, viu? Então, na minha opinião, não é aposta. É um jogador que tem que chegar para decidir. Agora é um jogador aí que taticamente é importante, né? Esse taticamente aí me preocupa um pouco, como eu falei aqui, torcedor. Isso por conta, né? Será que é um Rony 2.0? Um jogador que vai atuar muito mais defendendo o lateral do time adversário do que atacando para o Palmeiras. Vale a pena aí reflexão. Vamos fazer aqui algumas informações do Verdão com relação ao mercado da bola. O Palmeiras segue investindo fortemente para manter o elenco de alto nível na briga por conquistas relevantes após a sua participação no Mundial de Clubes. O clube alviverde acertou a contratação do atacante paraguaio Ramon Sosa, que estava no Nottingham Forest, na Inglaterra. A negociação pode atingir valores próximos a 14 milhões de euros, o que dá aproximadamente, torcedor, acredite se quiser, viu, 89 milhões de reais na cotação atual. Mais um jogador caro aí que a diretoria do Palmeiras trouxe. A diretoria do Palmeiras, como a gente pôde observar de uns anos pra cá, mudou o foco, né? Agora tá trazendo jogadores ali de renome internacional. Esse aí, na verdade, não é tanto de renome internacional, mas é um jogador que tem preço de renome internacional, né, torcedor? Tomara que venha e possa desempenhar o seu melhor futebol. E aí, torcedor, você conhecia esse Ramon Sosa, jogador que jogava lá na Premier League, novo contratado do Palmeiras? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então, até o próximo vídeo.